eu quero convidar você a abrir em Êxodo 13, ou acessar aí o seu celular, ou você que está em casa, dá uma corrida lá, Êxodo 13, 21, nós leremos só esse versículo, enquanto a gente vai organizando as coisas aí. Abre, acesse, já está projetado aqui, Êxodo 13, 21, vamos nos colocar de pé mais uma vez, vamos ouvir a palavra de Deus, né? O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Pode assentar, permaneça aí, ou com sua Bíblia aberta, o seu celular meio que ligado aí, né? Para a gente poder voltar alguns momentos nesse texto. Eu queria falar um pouquinho dessa caminhada que o povo de Israel teve no deserto, uma caminhada que nós conhecemos, uma caminhada que faz parte das histórias infantis, uma caminhada que sempre a gente dá uma olhadinha nelas. E aí fiquei pensando, orando o que podíamos meditar nessa manhã. Sei que vocês estão aí, ou nós estamos, né? O Jesus dos Evangelhos. E aí de vez em quando é bom voltar no Antigo Testamento e ir fazendo esse momento aí, né? Domingo passado vimos sobre Jó no culto da manhã e hoje um pouquinho sobre essa caminhada. E alguns aspectos da gente caminhar sob, debaixo da direção de Deus. A gente fica achando que só nós temos o privilégio de sermos direcionados por Deus, mas no final, Deus está direcionando todas as coisas. Às vezes a gente acha que só os crentes, né, que têm o privilégio de ter a vida direcionada por Deus. E às vezes dá aquela angústia, né? E se eu estiver fazendo algo que Deus não mandou fazer? Olha, no mínimo Ele permitiu. Ele pode não ter mandado, mas no mínimo Ele permitiu. Porque Ele controla se você é crente, se você não é, se você é de igreja, não é de igreja. Sinto muito te informar, mas a sua história também é controlada, é guiada por Deus. Querendo você ou não, sabendo você ou não, aceitando você ou não. A nossa caminhada, a nossa jornada é dirigida, governada por Deus. E se parece muito com esse relato da jornada das pessoas, do povo de Israel, pelo deserto, na saída do Egito e indo para a terra prometida. E o primeiro aspecto que eu queria destacar dessa caminhada, e que talvez nós estamos vivendo, cada um na sua jornada. Robinho orou por aspectos da nossa jornada agora, né? Na educação com os filhos, nos relacionamentos. Cada um está fazendo aí a sua caminhada, cada um está fazendo sua trilha, cada um está fazendo o seu percurso. E um aspecto de caminhar sob a direção de Deus é que nem sempre será a opção mais óbvia. Já parou para pensar nisso? Quando Deus está dirigindo as coisas, você já se pegou fazendo a oração repórter, dando notícias para Deus? Parecia que Ele não sabia. Olha, Deus, eu vou te informar, mas está assim. Nessa época de pandemia, então, né? Como Deus aprendeu sobre vírus, né? Deus, olha, é perigoso, é contagioso, e a gente se pega. E quando a gente é conselheiro de Deus, já se pegou? Dizendo para Deus assim, olha Deus, se eu fosse o Senhor, eu iria por essa direção. Muito mais fácil.
muito mais óbvio, muito mais lógico. E aqui não foi diferente. Olha, volta um pouquinho aí, versículo 17. O faraó finalmente deixou sair o povo do Egito. Depois das pragas, da morte dos primogênitos, ele finalmente deixou. E acho que Moisés deu aquela respirada, o Arão, né, agora vai. Aí vem o meio do versículo. Deus não guiou o povo pela rota da terra dos filisteus. Era muito mais lógico. Era muito mais prático, o caminho era mais curto. Depois, se você quiser pegar aí no Google Maps, dar uma olhadinha nas imagens, você vai ver o tanto que o povo andou a mais para não fazer a rota dos filisteus. Talvez a sua versão se pareça aí um pouco diferente dessa, tem uma conjunção aí, um embora. Embora esse fosse o caminho mais curto. Talvez na sua jornada você tinha a opção de fazer um caminho mais curto. E aí vem o anjo do nosso tempo, né? O anjo GPS. E aí ele diz assim, recalculando a rota. E quando vem aquela mensagem embaixo assim, esse não é o caminho mais curto, mas o outro tem pedágio, o outro tem estrada de terra, o outro tem trânsito, engarrafamento. E às vezes a gente se pega no carro das nossas vidas dizendo para Deus assim, Deus aqui é mais curto, Deus aqui é mais fácil, Deus aqui é mais direto. Embora fosse o caminho mais curto, pois disse, aí Deus sempre tem um motivo. Deus, por que eu não casei de primeira? Deus, por que o filho não veio logo? Precisou de um tratamento. Deus, por que ele já não veio saudável? Deus, por que eu já não passei na primeira entrevista? Deus, por que eu tive que fazer uma pós? Deus, por que eu tive que fazer um mestrado? Deus sempre tem um motivo. E o motivo está aqui, desse texto é, se eles se defrontarem com a guerra, talvez, legal Deus falando talvez, né? Talvez se arrependam e voltem para o Egito. Esse era o motivo. Talvez Moisés só foi escrever isso muito tempo depois, e ele se perguntou vários tempos, talvez teve uma reunião administrativa, Moisés, Arão, Miriam, a gente não sei o que está acontecendo, a gente poderia ir para lá, e quantas pessoas não chegaram dizendo, Moisés tem um caminho mais curto, Moisés tem um caminho mais direto, Moisés tem um caminho reto, mas Deus tinha um motivo maior. Deus sabia que ali era o caminho dos filisteus. Deus sabia que ali poderia ter uma guerra. Deus sabia que talvez o povo se arrependesse e voltassem para o Egito. Olha, para mim e para você, nem sempre será a opção mais lógica. Para mim e para você, nem sempre será o caminho mais óbvio. Para mim e para você, nem sempre será o caminho mais curto. Mas Deus tem um motivo. Deus não dá ponto sem nó. Então guarde isso aí. Nem sempre será a opção mais óbvia. Mas Deus tem um motivo maior do que a opção mais óbvia. O segundo aspecto está aí no próximo versículo, versículo 18. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho.
os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Muito rápido aqui, já trocaram a versão e eu fui ler achando que era a revista atualizada e vocês já estão na mesma versão que valeu. O segundo aspecto é que, olha, nem sempre vai ser para o que você foi preparado. Que legal ouvir sobre o Henrique. Passou a vida inteira fazendo a faculdade de odontologia, talvez estudou todos os livros de prótese dentária e nunca vai fazer uma prótese invertida dentária do lado superior esquerdo. O povo saiu preparado para a guerra. O povo saiu preparado para lutar. Não sei o que eles tinham de armas, né? Eles faziam tijolos, talvez eles pegaram tudo, uma enxada, uma pá, vai ser bom, a gente vai poder usar e tudo. Aí Deus falou assim, olha, vocês vão caminhar. Deve ser por isso que deu saudade das panelas de carne do Egito, né? Porque eles não treinaram para caminhar. E acho que eles passavam em volta, e o Mar Vermelho ali, e eles falando assim, a gente não fez uma aula de natação, e agora? Nós não fomos preparados para nadar. Nós não fomos preparados para caminhar, desde essa época. Sinto muito. Às vezes, Deus vai escolher um caminho. Às vezes Deus vai escolher uma rota, às vezes Deus vai escolher uma jornada que você não foi preparado para isso. Mas Deus sabe disso também. Deus sabe que está colocando ali alguém que não foi preparado. Deus sabe que está colocando uma enfermeira para ser esposa de pastor. Deus sabe que está colocando um dentista para plantar uma igreja. Deus sabe que está colocando você e eu num caminho que nós nunca pensássemos ou nunca pensamos passar por ele. Essa semana conheci um colega e a gente andando de bicicleta e toda casa que passava com placa de venda, né? Tá na moda vender apartamento, né? Aí ele olhava e aquilo me chamou atenção, eu perguntei para ele, você está tão interessado, está pensando em comprar um imóvel? Ele, não, eu sou corretor de imóveis. Eu, que legal e tal, não vou falar o nome, né, do lugar, porque eu não estou recebendo, né, para fazer propaganda para eles, né. Mas se você quiser comprar um imóvel, depois a gente pode conversar. Aí eu falei, que legal, você fez engenharia? Você fez administração? Você conhece mesmo de apartamento? Aí ele, não, eu fiz psicologia. Pensei que eu ia trabalhar em RH. E tem 8 anos que eu estou como corretor de imóveis e nunca achei que fosse tão bom vender apartamento. Você participar da história, e aí ele tem todo eu não vou ficar fazendo propaganda para ele também, né? Conheci segunda-feira. Mas aí ele tem todo um negócio de compartilhar histórias, que a casa, o lar, a residência e tal, aquela psicologia de vender imóveis. Então, às vezes você está dizendo para Deus aí, gastando tempo. Deus, eu fui preparado para isso. Meu pai pagou uma faculdade disso. Deus, eu sempre sonhei fazer isso. E Deus está dizendo assim, você saiu preparado para lutar, mas você vai dar a volta pelo deserto e seguir o caminho que leva ao Mar Vermelho. Não vai ter luta com os filisteus, não vai. Deus está dizendo isso para o povo, vocês não vão passar pelo caminho dos filisteus, vocês não vão enfrentar os filisteus numa luta, numa guerra, vocês vão pelo deserto e dar a volta pelo Mar Vermelho. Então olha, nem sempre será pelo que você foi preparado, mas Deus tem um motivo maior, uma vontade maior, então
Para de brigar com Deus. E assim, se submeta de forma humilde à vontade dEle, que é boa, perfeita, agradável, mesmo que você nunca entenda. Mesmo que você nunca se veja preparado para isso. Mas vamos sair do nem sempre, né? Sempre será com a intervenção divina. Olha o versículo 19. Moisés levou os ossos de José. Faz um parênteses aí. Depois, se você quiser ler sobre isso, está em Gênesis. Gênesis 50 fala sobre porquê dessa bagagem, dessa mala. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Talvez essa é a frase para a nossa semana. Talvez você está precisando escrever isso, sei lá, no seu celular, no status, no stories, do seu coração, da sua mente. Olha, Deus certamente virá em auxílio de vocês. É essa que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Quando Deus vem em nosso auxílio. Eu não sei se é vergonha alheia, mas para a geração Z, Y, tem uma música sertaneja que faz assim, o carinha até toca, é só você fazer assim, e é isso mesmo, é só Deus fazer assim. E às vezes o que nós estamos precisando é de Deus fazer assim. Mas por mais simples que isso seja, não se mova enquanto você não tiver a certeza de que Deus fez assim. Certamente Ele virá em auxílio de vocês. Certamente Ele virá em nosso auxílio. É o Deus que intervém. Eu já cantei muito, Cláudia, sem falar da nossa idade. Tu inclinas o coração do rei, como ribeiros d'água. Talvez você conheceu Sóstenes Mendes. Só a geração Cafezinho, Calça Skinner. Só a geração Boleto, tá? Desculpa informar, mas tem uma geração Boleto que conheceu Sóstenes Mendes. Provérbios 21:1. Como ribeiros d'água, assim é o coração do rei. Tu o inclinas conforme o teu querer. E às vezes o que a gente precisa é do favor do rei. Mas não é do favor do rei. É do favor de Deus. Porque Ele inclina o coração do rei. Ele inclina. Ele intervém por todas as gerações. Essa é uma promessa válida para todos os tempos. Essa promessa não tem prazo de validade. Essa promessa, para você que aí é do pós-guerra, essa promessa é para o Senhor, é para você também. Para você que é Z, X, Y, para a galerinha alfa que está aí na apostila, olha, vocês podem escrever aí, no papelzinho de vocês. Deus certamente virá em auxílio de vocês. Ou para ficar mais pessoal ainda, você pode escrever assim, olha, Deus certamente virá em nosso auxílio. Ou para ficar ainda mais pessoal, apesar de estarmos no coletivo, você pode. Depois você pega uma assinatura com o Robinho, pode mesmo, aí ele passa aí para você. Você pode pôr na primeira pessoa do singular. E não é egoísmo, tá? Você que levantou a mão assim, você pode escrever aí,
Deus certamente virá em meu auxílio. É isso que move a gente orar uns pelos outros. A certeza que Deus virá em seu auxílio. Nem sempre será o caminho mais óbvio. Nem sempre será para o que você foi preparado. Mas é só Deus fazer assim. E Ele certamente fará. E Ele não é o Deus que abre as portas do deserto e faz assim, olha, vão! Deus não é aquele que abre a porta do casamento e fala assim, vai! Deus não é aquele que abre a porta do emprego e fala assim, agora é com você. Deus não trabalha no meio de campo e faz um lançamento longo, e aí os narradores ficam, a bola vai encontrar, a bola vai encontrar, a bola vai encontrar. Não. Deus é aquele que pega a bola lá na zaga, e Ele vai fazendo toquinho ali com você, assim. Deixa eu ver se esse cara joga mesmo, né? Aí quando ele vê que você vai perder a bola, ele pega a bola de novo, aí você dá mais uns passinhos, ele joga lá na frente. Sempre será com a presença dEle. Esse é o versículo que a gente leu, versículo 21. Tem um parênteses geográfico aí no versículo 20. Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto. Se você não sabe onde é Sucote, não tem noção de Etã, ok. Você pode substituir por Betim, Contagem, não faz muita diferença não. Os israelitas partiram e acamparam, né, Moeda. O que faz a diferença é o 21. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. E de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. E assim a gente termina esse parágrafo. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Sempre será com a presença divina. Sempre. Só para crente? Não. Mas a gente tem o privilégio de entender isso. Quem não tem, vão numa linguagem infantil, né? Quem não tem Jesus no coração não tem essa noção. Eles vão vivendo, achando que estão vivendo, tocando a vida. Nós temos esse privilégio de entender que Deus controla a história. Esse é o nosso privilégio, essa é a diferença. É por isso que a gente tem que ser uma igreja missional e contar para as pessoas que eles também podem ter esse privilégio de entender que a história deles é controlada por Deus e que Deus sempre se faz presente. O Senhor. Aí eu não vou falar o nome hebraico, porque é só ele que sabe falar desse jeito. Aí na oração final, dá uma palhinha só para a gente lembrar como é que fala. É isso aí, não vou repetir, não. O Senhor, o Deus da aliança, ia adiante deles. O Senhor, o Deus da aliança, continua indo à nossa frente. Ia numa coluna de nuvem e guiando eles pelo caminho, de noite numa coluna de fogo, iluminando, e eles podiam caminhar de dia e de noite. É tão bom a gente respirar e saber que Deus se faz presente. Por um tempo ele se fez presente com bússola. Talvez o seu avô era igual ao meu avô, e de repente sacava uma bússola e falava, não, nós estamos indo, né? Depois, virou guia 4 rodas. Gente, quanto esse povo não viajou? Você imagina alguém viajando no guia 4 rodas?
E ainda, não era só viajando, e ainda eles falavam, isso ocupava a frente do carro inteiro. E ainda, eles tiravam que iam fazer uma parada num restaurante 5 estrelas pelo guia 4 rodas. Mas isso trazia uma tranquilidade. É bom, não é, quando a gente saca o celular e escuta assim, vire à direita. Aí você vira numa segurança. Não pode ser no Rio de Janeiro, né? Mas enfim. Mas tem alguma coisa maior do que a bússola, do que o guia 4 rodas, do que o meu e o seu GPS. A presença de Deus. Em alguns momentos vai ser como coluna de nuvem, hoje não mais. Outros momentos com a coluna de fogo, não precisa mais. Mas Deus está ali, Deus se faz presente. A coluna de nuvem não se afastava, a presença de Deus, a glória de Deus não se afastava do povo de dia e nem de noite, e eles caminhavam. E aí dá para lembrar do Salmo 121, que o povo cantava indo para o templo, de dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. Salmo 121, 6. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. E aí hoje talvez a gente pense assim, Deus não precisa mais da nuvem, não precisa mais, mas Deus já sabia que hoje não precisaria da nuvem, Deus já sabia que hoje não precisaria mais da coluna de fogo. Aí sabe o que Ele fez? Lá em João 14, esse vai ser o último, viu? João 14, 16 e 17. O Jesus dos evangelhos, o Jesus que sabia o que acontecia no Êxodo, o Jesus que estava presente no Êxodo, o Jesus que sabia que não precisaria mandar para a gente guia 4 rodas, o Jesus que sabia que nós não precisaríamos da coluna de fogo e nem de nuvem, esse Jesus disse assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo, olha a diferença, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Ele vive com vocês e estará com vocês. Ele vive com a gente e estará com a gente. Ele vive comigo e estará comigo. E eu queria terminar com esse versículo, ou com esses versículos para o nosso coração. Hoje, Deus se faz presente através do Espírito da verdade, através do conselheiro, através do Espírito Santo, que Jesus pediu ao Pai para não nos deixar só. Jesus não pediu a coluna de fogo, Jesus não pediu a nuvem, porque a gente não ia precisar mais disso. Jesus pediu o Consolador, o Conselheiro. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, se concentre aí agora na sua jornada. Ou talvez nas suas várias jornadas. Talvez você está aqui fazendo a jornada do pai, a jornada do esposo, a jornada da mãe, a jornada da funcionária pública, a jornada do universitário, a jornada da busca do primeiro emprego, a jornada do noivado,
jornada da criação de filhos, nem sempre será a opção mais óbvia. Nem sempre será para o que se foi preparado. Mas sempre será com a intervenção divina. Sempre será com a intervenção divina. Sempre será com a presença de Deus. Seja com a nuvem, seja com a coluna de fogo, seja com a presença do Espírito Santo, sempre será com a presença de Deus. Independente da jornada que eu e você estamos fazendo, sempre será com a presença de Deus. Então coloque para Ele agora a sua jornada.